Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom poder recebê-los de volta aos nossos cursos online. Hoje nós iniciamos uma das esferas, para mim, mais importantes dentre os cursos que ministramos, que é a mensagem do Messias, não é? Foi que o Senhor Jesus pregou, qual o teor da sua mensagem, o que ele realmente quis dizer, embora que hoje nós tenhamos uma aula mais introdutória, não é? Onde eu vou apresentar contextos para a nossa abordagem posterior nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João sobre as pregações ou as principais mensagens de Jesus. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a você que adquiriu esse curso, não é? Para você que está assistindo essa aula gravada, seja muito bem-vindo e eu espero que você, ao final desta aula de hoje, cresça um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é o grande objetivo desses mini cursos, não é? Promover o crescimento espiritual e a edificação daqueles que ensinam, daqueles que pregam, daqueles que fazem a obra de Deus. Muito bem. A aula de hoje, como disse, é uma aula introdutória, onde nós vamos trabalhar a mensagem do Messias, né? Então, é uma introdução à mensagem do Messias. Essas imagens que nós vamos apresentar ao longo das aulas são meramente ilustrativas, tá certo? Então você, ao olhar para a imagem, não se choque. Às vezes nós vamos precisar usar uma figura mais forte sobre Jesus. Não na aula de hoje está mais tranquilo, mas ao longo do curso nós precisaremos fazer isso, até para tornar o assunto mais identificável, né? Nós ainda precisamos muito de imagens para confirmar o que a gente está vendo. Eu vou me apresentar porque tem muitos alunos novos nessa turma, né? Nós temos muitos alunos novos nessa turma. E eu me chamo Jonathan Zeder, cooperamos na Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Operamos na Assembleia de Deus como presbítero da igreja, pela misericórdia do Senhor. E esse é o nosso currículo na área de ensino bíblico, né? Embora nós tenhamos algumas outras formações, aqui interessa para essa aula, para essa disciplina, as disciplinas de ensino, né? Então, nós concluímos o nosso mestrado em teologia e nós temos especializações na área de filosofia, ciência da religião e docência do ensino superior, além do bacharelado em teologia e a licenciatura em história. E, pela graça de Deus, esse ano devemos concluir mais 2 ou 3 cursos, a depender do tempo, né? Eu já era para ter terminado a minha especialização em Novo Testamento, precisei pedir à FABAD, que é a Faculdade das Assembleias de Deus no Brasil, ligada ao Ministério de Curitiba, uma extensão de prazo para que eu possa concluir uma especialização que eu venho há 2 anos estudando, que é sobre o Novo Testamento. Tá bom? Orem por mim para que Deus nos ajude. Então, nos últimos 15 anos, a nossa vida tem sido essa, né? Estudar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. O objetivo central da minha aula, né? Para quem está chegando hoje, caiu de paraquedas nesse curso, toda aula tem que ter um objetivo central. E o que é o objetivo central da aula? É o que vai motivar o meu ensino, ao ponto de, no final, você ter que compreender isso aqui, tá? Então, nós vamos estudar o contexto social, cultural e religioso dos dias de Jesus para entender sua mensagem, além de entender o que as profecias têm a nos apontar sobre ele. Por fim, nós falaremos sobre o reino de Deus, né, que é um dos temas centrais da pregação de Jesus. E para a aula de hoje, nós vamos ler o texto de João, capítulo 7, versos 28 a 46. Vamos abrir nossas Bíblias nesse texto, né? Evangelho de Jesus conforme João, capítulo de número 7. Lembre-se, nas nossas aulas, você precisa de 3 coisas: da sua Bíblia, uma caneta e papel. Mas o senhor não vai mandar a aula para a gente no final? Vou. Mas vai haver dúvidas que você vai precisar tirar, né, para quem está assistindo ao vivo no final dessa aula. Então é muito importante que você esteja anotando, e principalmente aqueles momentos em que eu transito fora daquilo que eu preparei, né?
para que eu possa também, para que você possa também depois estar, além de anotar, estudando juntamente com o material didático. Então vamos lá. João capítulo 7, iniciando do versículo 28. Veja o que diz a Bíblia. Lembrando, acho que todo mundo já sabe, né, os meus alunos, eu uso nas minhas aulas a versão da Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora. E eu utilizo essa Bíblia porque a praticidade dela no entendimento é muito mais fácil a partir de uma leitura mais nos nossos dias, mais atual. Diz assim a Escritura. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho. Mas não estou aqui por minha própria conta. Ele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu conheço, porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: Afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: Estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: Para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos o que ele quer dizer quando fala: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e não poderão ir onde eu vou. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse, em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado, mais tarde, a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente, este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível. O Cristo virá da Galiléia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram a ter prendido Jesus, os principais sacerdotes fariseus perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, nos reunimos em volta de tua palavra mais uma vez. E desta feita, Senhor, iniciando o projeto sobre a mensagem do Messias, a mensagem do Rei Jesus. Nos ajude, Senhor, a compreender os porquês da tua mensagem, porque o Senhor falava daquela forma e porque nós precisamos levar a sério a maneira que o Senhor fala. Nos ajude, Senhor, ilumine a nossa mente nesta noite. Que a palavra falada aqui tenha o poder de produzir em nós fé, força e ânimo. Faça assim, Senhor, e glorifique o seu nome. Amém. Muito bem, queridos. Agora sim, podemos adentrar ao estudo.
faria alguém morrer por uma mensagem que pregou? Eu confesso aos irmãos, enquanto preparava o material desse curso, isso me chocou. O que faria alguém morrer simplesmente por pregar? E eu não estou falando da perseguição aos cristãos. Eu sei que a sua mente foi logo voltada para... mas isso ainda acontece hoje. Pessoas ainda hoje morrem por crer em Cristo. Pessoas ainda morrem por levar a palavra de Deus. Acho que você não entendeu a pergunta. Por que alguém morreria por uma mensagem? Se nós formos observar direitinho, e eu anotei isso para não esquecer, é bom a gente ler. Se todos nós sabemos que Jesus... Sim, todos nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas a principal tese usada pelos juristas do tempo de Jesus, no caso o Sinédrio, foi de que ele havia blasfemado, que sua mensagem era uma heresia. Só que a mensagem de Jesus nada mais é do que a pregação oriunda do Antigo Testamento. Eu sei que Jesus vai chocar o seu público ao declarar verdades como: eu e o Pai somos um. Eu vim do Pai, tornarei, eu destruirei esse templo em 3 dias e reconstituirei. Eu sei disso. Mas o que me choca e o que me espanta é que a mensagem que Jesus vai pregar é uma mensagem de vida, mas que para ele será uma mensagem de morte. Morte salvífica, é claro. Mas imagine o peso que essa mensagem tem. É uma mensagem que produz vida para quem ouve, mas que paulatinamente, durante os 3 anos e meio, produz contenda, produz divisões e, finalmente, a sua crucificação. Calma que é só a introdução. Algumas passagens bíblicas indicam claramente a hostilidade dos fariseus e dos líderes religiosos da época em relação a Jesus e como eles estavam determinados a silenciá-lo, mesmo que isso significasse sua morte. E aí eu trouxe algumas passagens para a gente ver isso. Se a gente for prestar atenção, quem está comigo desde o começo, quem está comigo desde as parábolas, tem visto que existe uma hostilidade em Jesus pelo que ele fala e pelo que ele faz. Nós estudamos as parábolas e nós estudamos os milagres. Agora nós vamos estudar a mensagem. Irmão Jonatas, as parábolas não fazem parte da mensagem? Fazem. Só que para o nosso estudo nessas 6 aulas, nós vamos trabalhar aqui o sermão, a pregação, o confronto de Jesus com a falsa interpretação das pessoas de sua época. Como é que o próprio Deus interpreta a palavra que ele mesmo produziu? Essa é a questão. É por isso que, diversas vezes, quando saduceus, fariseus e outros se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, por exemplo, o jovem rico, Mateus 19, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus o questiona. O que é que a lei diz? Olha a chavezinha aqui. Como você a interpreta? Eis a questão. Como você interpreta o que Deus falou?
E ele diz: eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, eu devo amar ele acima de tudo, eu devo amar o próximo, eu devo fazer isso. Jesus disse: o caminho é esse, faça isso, e você terá. Mas ele diz assim: eu sinto que falta algo. Jesus diz: tem algo que falta. Para você ser perfeito, você vai ter que vender os seus bens, entregá-lo aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois você me segue. E nós sabemos que aquele jovem não quis. As palavras de Jesus, elas são quase que o tempo todo, para quem esperava o Messias, uma palavra de confronto. Parece que as pessoas que ansiavam por ele, quando ouviam, criavam algerize dentro de si. E desde o início do seu ministério, o intento é: vamos silenciá-lo, vamos matá-lo. Não está no meu script de aula, mas eu me lembrei agora. Abra sua Bíblia comigo e anota aí no papel. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 4. Possivelmente, esta é uma das primeiras pregações de Jesus. Possivelmente. Quando eu citar essa passagem, eu vou citar ela como uma profecia do Antigo Testamento. Tá? Mas observe o que diz no capítulo 4, versos 18 a 20, a 20, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus está citando literalmente Isaías 53. Perdão, 61. Literalmente, Jesus está citando. Olha o que acontece, porque Jesus disse isso. Verso 28. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída, pretendiam empurrá-lo, precipitando abaixo. A primeira pregação de Jesus, dentro, pelo menos é o que está sendo narrado aqui, né? Depois, logo da tentação, Jesus volta a Galileia e prega essa mensagem. Então, acreditamos ser um dos primeiros sermões de Jesus. Seu público quer matá-lo. A primeira. Ele está citando Isaías e dizendo que está se cumprindo aquela profecia naquele dia. E isso causa espanto, isso causa ódio, isso causa rancor e desejo de morte. Grava isso. Passagens como Mateus 26, 13 e 4 trouxe na NVI. Então os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e conspiraram para deter Jesus à traição e matá-lo. Observe que Mateus 26 trata do projeto de morte que será finalizado com, claro, Judas entregando Jesus para ser morto e trocado por moedas, e que acarretará realmente em sua morte. Mateus 26, 59 e 60, também na NVI, diz o seguinte: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um falso testemunho contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum, embora muitos falsos testemunhos se apresentassem. Agora a gente está vendo que, já que Jesus não dava brechas para ser morto,
as pessoas estavam procurando pelo menos um falso testemunho que fosse ao menos coerente para que passasse no Sinédrio, né? Que precisava primeiro passar no Sinédrio para depois ser levado até Roma, mas as pessoas traziam testemunhos que não eram verificáveis. Por fim, eu ainda cito Lucas 22:2. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam à procura de um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. A minha pergunta é: por quê? Por que essa mensagem desagrada tanto? Por que essa mensagem causa calafrios, ojerize, desejo de vingança, se ela é a mensagem do reino? Para que a gente possa entender isso, a gente vai ter que voltar hoje, 2000 anos, e entender o que é que está acontecendo na Palestina. E eu sei, olhe para mim, eu sei que Palestina é um termo cunhado pelos romanos para denigrir a região de Israel. Mas é assim que a geopolítica trata aquela região. Então, toda vez que eu falar Palestina na aula de hoje, eu compreendo o problema que existe. Mas o ideal não é esse. É porque eu preciso ser fiel à literatura ou às literaturas que eu estou utilizando. E do ponto de vista histórico geográfico, aquela região até hoje ainda se chama Palestina. Ok? Vamos lá. Entendendo o contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. Então, aqui está a chave. Entender o contexto do ministério de Jesus para entender sua mensagem. Então, se você não entender o contexto de onde Jesus viveu, quem existia na época dele, o que faziam, né, como viviam, dificilmente você vai entender porque Jesus pregava daquela forma. Jesus pregou em um tempo complexo, cheio de pensamentos, ideologias e segmentos que precisam ser entendidos para que se faça uma interpretação correta de sua mensagem. E aí eu vou elencar agora 4 pontos fundamentais que você precisa conhecer para saber o contexto dessa mensagem. Primeiro, a mensagem de Jesus é pregada em um período onde Roma domina a Palestina. Né? Durante o período que Jesus vai viver, todo o período será governado pelos romanos. E isso vai ter implicações, principalmente no cotidiano das pessoas. Porque as pessoas terão que pagar tributo, as pessoas vão conviver com soldados romanos que não respeitam mulheres, não respeitam crianças, não respeitam idosos, né? A liberdade dos judeus é restrita, a questão política também, os judeus não podem fazer tudo o que querem, eles precisam da autorização dos romanos para fazer. Então, esse contexto de ocupação, tá? Esse contexto de ocupação dos romanos vai influenciar na expectativa messiânica que o povo judeu vai ter. Então, quando os romanos dominam os judeus, cria-se dentro do judeu um desejo de que o Messias venha, mas que ele venha para libertar os judeus do jugo dos romanos. Essa é a primeira questão. Então, de fariseu, né, vamos botar o ponto mais à esquerda, dos zelotes, que é o fariseu mais à esquerda, né? Os sicários, aqueles que andavam com a faquinha para matar as pessoas. Somente soldado romano. Soldado romano vacilasse, um sicário enfiava uma faca nele aqui. Então, dos soldados romanos, que eram assassinados pelos sicários, aos essênios, que é um grupo pacífico que vai embora, a gente vai falar sobre eles hoje. Todo mundo tinha uma perspectiva. O Messias tem que vir. São pelo menos 8 grupos. Eu não vou tratar dos 8 aqui.
Daqui a pouco a gente fala de 4 deles. Mas todos os grupos estão errados em sua expectativa messiânica. Isso foi algo que me chocou nos últimos dias. Saber que todo mundo estava interpretando o texto errado. Já pensou nisso? Todas as expectativas de fariseu, saduceu, escriba, samaritano, zelotes, essênios, todos eles falharam em sua interpretação. O Messias veio e eles não reconheceram. Vamos lá. Então, a primeira questão que você precisa entender é que nós estamos diante de um período complexo da história de Israel, onde os romanos dominam o mundo, e isso cria um desejo dos israelitas, dos judeus, de liberdade. Segundo, existia uma diversidade religiosa, mas também cultural na Palestina nesse período. Entenda, existem diversos grupos étnicos aqui, desde judeus a romanos, a gregos, samaritanos. Todos esses grupos pensam diferente, mas habitam no mesmo lugar. E aí essa diversidade cultural e religiosa vai contribuir para um ambiente de tensão, né, entre eles, mas também de interação entre diferentes grupos. E essa interação vai influenciar as interações de Jesus com essas pessoas. Porque Jesus vai interagir com todos eles. Jesus vai interagir com romanos. É só lembrar do soldado romano que disse assim: Senhor, eu tenho um servo na minha casa e ele está passando por um momento difícil e eu sei que o Senhor pode curá-lo. Então, dê uma ordem para que ele seja curado. Aí Jesus diz assim: eu vou até lá e vou dar saúde a ele. Ele diz o seguinte: eu não posso receber o Senhor na minha casa. Eu não sou digno. Mas faça o seguinte: eu sei que o Senhor tem poder como eu tenho autoridade também. Por exemplo, eu digo a esse soldado, vai, ele vai. Eu digo a ele, vem, ele vem. E eu mando ao meu servo, faça assim, ele faz. E eu sei que o Senhor tem autoridade para mandar uma palavra e meu servo sará. Jesus fica de boca aberta e diz: nem em Israel encontrei tanta fé. E o rapaz é curado. Romano. Jesus está tendo contato com romanos. Jesus está tendo contato com gregos, cirofenícios. Aquela mulher que sai correndo atrás dele pedindo socorro porque sua filha está miseravelmente endemoniada. Jesus está tendo contato com samaritanos, a mulher do poço, entre outros momentos que Jesus vai a Samaria. Jesus vai ter contato com todos os grandes grupos religiosos, escribas, herodianos, saduceus, fariseus, zelotes, só não com os essênios, mas com todos os outros Jesus terá contato. E a sua mensagem, entenda, essa é a chave para você entender as minhas próximas aulas. A sua mensagem será direcionada para aquele grupo para corrigir a visão do grupo, para que eles entendam realmente o que Deus tem para eles, em todos os aspectos. Então a mensagem do Messias é uma mensagem de confronto, porque a forma que eles veem está equivocada, está errada. A forma que eles enxergam a lei está errada. Está tão errada, a gente vai ter tempo de ver isso, né? As discussões de Jesus sobre o sábado. Acho que já semana que vem, quando a gente for estudar Mateus. Né? Uma mulher enferma no sábado. Dentro da sinagoga, Jesus a viu chegar. É a famosa mulher encurvada. Ela tem um espírito que empurrava ela para baixo. E o Senhor a viu de longe entrar doente. Ele vai até o encontro dela, expulsa o demônio, corrige a coluna da mulher. E as pessoas começam a criticá-lo. E ela está assim há 18 anos.
Jesus diz assim: como vocês são hipócritas, vocês abrem a boca do jumento para que eles não passem fome, enquanto vocês querem que essa filha de Deus sofra mais. Ela sofre já há 18 anos. O rapaz da mão mirrada, que é colocado logo na frente para tentar Jesus, e a Bíblia diz que naquele dia o Senhor queria curar, né? A unção de Deus estava sobre ele para curar. É assim que diz o texto. E aí a Bíblia diz, a Bíblia fala, que Jesus olhou para o rapaz e disse assim: estenda a mão. Mas antes ele perguntou: lícito curar no sábado? É lícito, eu posso curar? Eles ficam calados, enquanto eles calam, Jesus diz ao rapaz: estenda a mão. E aí o líder da sinagoga diz assim: vocês têm 6 dias para ser curados. Nesses dias vocês procuram ele para ser curado, mas não no sábado. Veja que hipocrisia terrível. Então, a mensagem de Jesus ela é muito efusiva, a palavra é essa, né? Muito forte, porque a visão está distorcida, a teologia está equivocada. Capítulo 9 de João, os discípulos também têm uma teologia, né? Aprenderam isso dos fariseus. Senhor, quem pecou, este ou seu pai, para que ele nascesse cego? Jesus disse: ninguém pecou, ele está assim para a glória de Deus, para que nele se manifeste o poder de Deus. Entenda, as mensagens de Jesus serão de confronto, porque os homens não entenderam a mensagem de Deus. Essa é a grande verdade. E é por isso que, pasmem, prostitutas, cegos, coxos, aleijados, pessoas de má fama, quando ouviam falar do reino de Deus, será um dos tópicos da nossa aula, diziam: será que tem espaço para mim? Você já parou para pensar que o bandido da cruz pediu a Jesus uma oportunidade de estar com ele no seu reino? E Jesus disse sim. Entende? São essas verdades que às vezes escapam da gente. E aí, quando a gente vai pregar um sermão de Jesus, a gente esquece essa realidade da pluralidade que existe dentro de Israel, de grupos heterodoxos que a gente vai ver agora, de que os romanos estão habitando lá e eles causam transtornos sócio e político. E as mensagens de Jesus vai confrontar tudo isso. A mensagem de Jesus é uma mensagem para corrigir os erros ortodoxos e ortopraxos daqueles que deveriam ensinar a verdade. Vamos lá. Outra questão, a questão socioeconômica. O sistema social na Palestina do primeiro século era caracterizado por uma divisão nítida entre classes sociais. Uma elite privilegiada, que aqui incluía os aristocratas e sacerdotes, e uma grande massa de camponeses e trabalhadores pobres. Essa desigualdade era tão absurda que isso era visto até no templo. E aí você se pergunta, por que Jesus fala tanto de justiça social? Por que Jesus fala tanto de exploração do pobre? Por que Jesus se preocupa tanto em falar sobre avareza, amor ao dinheiro? É porque a sociedade está sendo regida por pessoas que são assim, que têm coragem de vender até o seu próprio irmão. Se tiver lucro, ele o fará. Então, a pirâmide sociopolítica de Israel, ela está invertida. E pasmem, a figura do sumo sacerdote e dos sacerdotes nos dias de Jesus estão manchadas por isso. Caifás e Anás fizeram muito mal ao templo, se associaram a Herodes. E essa associação a Herodes foi o declínio do sacerdócio em Israel. Não se assuste, não. Estou tentando lhe dar a chave para você entender o texto.
Então, existia uma época em que as pessoas levavam sua oferta. Não, acho que todo mundo já leu aquele texto que Jesus entra com Azorrague e derruba as mesas dos cambistas e reclama porque a sua casa tem se tornado um covil de bandidos e ladrões. Ele mesmo diz isso. Enquanto ela deveria ser uma casa de oração, falta contexto às vezes, né? Por que Jesus está dizendo isso? 2 motivos. Primeiro, os sacerdotes eram instruídos a não receber a oferta das pessoas que vinham. Então alguém guardava o seu cordeiro para ser oferecido ao Senhor, e os sacerdotes eram instruídos a não receber aquele cordeiro. Agora imagina você saiu da Galiléia ao norte, desceu até Jerusalém com o seu cordeiro para oferecer ao Senhor. Você guardou como Moisés ensinou, fez tudo direitinho, você olhou, não tinha mancha, mas na hora de sacrificar o sacerdote disse, serve não. Serve não. E aí a pessoa fica em desespero, o que fazer? Aí o sacerdote diz, eu já tenho uma solução. Você vai aqui do lado, leva o seu cordeiro e paga a diferença por cordeiros que nós já vimos que está limpo lá. Só que quando a pessoa ia com o seu dinheiro não funcionava lá. Então ele tinha que pagar uma taxa de câmbio para trocar o dinheiro dele pelo dinheiro que era usado no templo, para que ele pudesse ofertar. Agora, pasme, depois de você vai outro. E quando esse outro ia, acontecia a mesma coisa. E o cordeiro que ele ia oferecer não servia, então ele tinha que ir lá de novo para pegar. E quando ele ia buscar o cordeiro, era o cordeiro do anterior. E aí gente ganhava dinheiro trocando. Pessoas ganhavam dinheiro por substituir o cordeiro. E Jesus viu isso e sentiu nojo. Por isso que ele diz, vocês se tornaram um covil de ladrões. Entende o confronto? Jesus está tentando colocar as coisas no lugar. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Mas essas realidades escapam. E por escapar, a gente não entende o que está acontecendo. Né? Lembrando, para quem está caindo de paraquedas aqui, meus cursos, independente de qual você faça, ele é hermenêutico. Ou seja, a minha ideia é fazer você entender o texto. Tá? Para que você possa ensinar corretamente. Então, a balança socioeconômica de Israel está defasada. Nós temos grandes problemas de justiça social e Jesus vai tocar na ferida diversas vezes. Um outro problema é o contexto religioso. Você tem a religião judaica literalmente esfacelada em grupos heterodoxos. Saduceus, fariseus, essênios e tantos outros. E todos eles pensam algo sobre o Messias, esperam algo do Messias, mas erraram em suas interpretações. E é nesse contexto de vários grupos que Jesus surge, com uma mensagem que nenhum deles tinha. E que nenhum deles entendeu. Jesus foi morto para pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus foi morto por conta da sua mensagem. Foi a mensagem de Jesus que uniu inimigos como fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus não se suportavam, mas o seu ódio por Jesus os uniu. Isso é um absurdo. Vamos correr, que já estou aqui há 40 minutos já. Como sempre digo, a aula voa. Vamos das profecias. O que é que o Antigo Testamento fala sobre o Messias mestre, o Messias ensinador, né? As profecias do Antigo Testamento concernentes ao Messias como ensinador
possui uma profundidade teológica insondável, pois aponta não apenas para a vinda, de um líder humano, mas para a encarnação da sabedoria divina entre os homens. Entenda. O que os profetas no Antigo Testamento dizem é que o Messias vem. Quando ele vier, ele não vai ser somente um sábio. Ele será o próprio Deus falando. É por isso que ele é chamado de Emanuel, né? Deus com a gente. O Deus que está conosco. Então, toda vez que há uma profecia falando sobre o ensino do Messias, o que ele ensinaria, sempre está em voga, sempre, a sua autoridade. Deixa eu mostrar para vocês alguns textos. Eu acho que eu escrevi alguma coisa ainda. Através das palavras dos profetas, Deus revelou sua intenção de enviar ao mundo aquele que não apenas transmitiria conhecimento humano, mas que seria a própria personificação da verdade e do entendimento espiritual. Este Messias seria mais do que um mestre terreno, ele seria a manifestação do próprio Deus, trazendo a plenitude da sabedoria divina aos corações e mentes da humanidade. E aqui se encaixa a minha leitura. Hoje eu vou explicar o texto da leitura antes do fim da aula, né? Acho que todo mundo que assiste às minhas aulas sabe que eu costumo explicar o texto no final, mas agora eu precisarei explicá-lo. Em João, capítulo 7, para quem chegou após a leitura, a partir do verso 28, é contada a seguinte história. Jesus está lá sendo interrogado e ensinando no templo. E o templo é o ambiente onde fariseus e saduceus se encontram para orar, para discutir a lei. E Jesus está ensinando a lei. Só que isso inquieta alguns fariseus. E eles mandam os guardas irem prender Jesus. Os guardas vão. E quando chegam, começam a ouvir a mensagem de Jesus. O teor da mensagem, o poder da mensagem. E a mensagem os conquista. A mensagem os seduz, o agarra, o atrai. E eu não sei o que Jesus pregou naquele dia. Nós só temos uma parte do sermão que é quando ele diz: quem tem sede, vem a mim. Venha beber. Venha beber. Venha até mim. O sermão termina. Todo mundo vai embora, inclusive os soldados, regozijados. E quando os fariseus perguntam: cadê ele? Cadê o Messias? O pretenso Messias? Cadê aquele que estava ensinando no templo? Os soldados dizem: a gente nunca viu nenhum homem falar como ele. Observa que as palavras de Jesus, que não encontram lugar nos corações dos grupos religiosos, encontra lugar no coração de mentes simples, de pessoas humildes, que estavam esperando realmente, de verdade, que Deus se manifestasse. Pessoas que não tinham tanto conhecimento da lei, do Talmud, sabe, não foram criados aos pés de Hileu e Shammai, mas que quando ouviram, foram impactadas com a mensagem. Oséias vai dizer que a mensagem de Deus é como cordas de amor, que são lançadas e nos atraem. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão sendo atraídas e outras repelidas. Eu queria dizer a você, pregador, se acostume com isso. Se você realmente for pregar o evangelho,
duas coisas vão acontecer. A primeira, pessoas serão atraídas. Pessoas entenderão o Evangelho. Pessoas crerão na verdade de Deus. Mas também haverá pessoas que se afastarão de Deus, que irão embora. Porque o problema está no coração que não recebe a semente. Para quem estudou parábolas, já pegou. A semente encontrou uma terra seca e ela não vai germinar. Na realidade, os pássaros vêm e levam. Então, os profetas vão dizer que é Deus que vai falar agora, que a plenitude divina estará neste homem que eles chamam de o Messias, o Cristo. Essas profecias ecoam a promessa do Senhor de guiar seu povo pelos caminhos da retidão e da verdade. O Messias, como ensinador, não apenas instruiria, mas também redimiria, restaurando a comunhão entre Deus e a humanidade perdida pelo pecado. Ao contemplarmos essas profecias com uma lente teológica, somos convidados a reconhecer não apenas a grandiosidade da revelação divina, mas também a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas através do envio de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio não apenas para ensinar, mas para ser a própria sabedoria de Deus em carne e osso, revelando-nos a plenitude do amor e da verdade divina. Eu me lembrei agora de um texto que eu devo trabalhar melhor na aula que eu tratar João. Eu ainda estou escolhendo os textos de João, não é? João é o evangelho que tem mais mensagens de Jesus. Talvez eu não comente esse, então eu vou ficar confortável de falá-lo agora. A Bíblia vai dizer em um determinado momento, é João capítulo 8, que uma mulher pega praticando adultério. Ela está mantendo uma relação com uma pessoa que não é o seu marido. Ela está num relacionamento extraconjugal. E os fariseus e os doutores da lei pegam essa mulher e jogam adiante de Jesus com o pretexto de condenar Jesus. E aí a pergunta feita a Jesus é: Senhor, a lei de Moisés manda que pessoas como esta mulher sejam apedrejadas. Mas o Senhor o que diz? E Jesus está escrevendo na areia nesse momento. Jesus está escrevendo na areia. E eles insistem: Senhor, e aí o veredito? A gente joga pedra ou não joga? Lembrando, eles já estão com as pedras. O texto diz que Jesus vai se endireitar, vai olhar para eles e, em forma de autoridade divina, diz: ela merece ser apedrejada, mas apenas quem não tem pecado fará isso. E torna a escrever no chão. O que ele está escrevendo no chão? Ninguém sabe. As especulações são os 10 mandamentos. Talvez Jesus esteja escrevendo Isaías quando diz assim: não julgueis para não serem julgados. A gente não sabe. É pura especulação. Mas não importa o que ele escreve, importa o que ele diz. E o que foi que Jesus disse? Só quem não tem pecado tem autoridade de julgar o outro. E do mais velho ao mais moço, todas as pedras caíram ao chão. E eles se retiraram. A mulher fica porque o veredito dela não foi dado ainda. Mas Jesus logo pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela diz: ninguém, Senhor. Olha o que Jesus diz: também eu não condeno você.
Vá em paz. E não faça mais isso. Vamos ser bem sinceros. Essa mulher já estava condenada à morte. Jesus não encontrou uma brecha na lei. Feito eu ouvi alguém dizer um dia desse. Jesus encontrou uma brecha. Não. Jesus interpretou a lei de forma correta. Só pode exigir do outro quem vive. Só pode julgar o outro quem é julgado por Deus. Quem está sem pecado. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo, principalmente para nós hoje. Jesus não toca só nesse assunto aqui não, tá? Ele diz uma vez assim: você que fica reparando no cisco do olho do seu irmão, já prestou atenção na trave que está aí? Né? É um pedaço de madeira grande comparado a um cisco. Então alguém julgava o cisco e não via a trave que estava lá. Hipocrisia o nome disso, né? Quando você exige do outro que nem você mesmo faz. Então é isso que choca os fariseus, saduceus e os outros. Eles não estão acostumados com alguém que expõe a verdade de uma forma tão absurda que ninguém pode ir contra ele. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Vai ter momento que Jesus vai calar eles e eles não vão poder fazer nada, né? Porque é a própria palavra encarnada falando dela mesma. Vamos lá que eu só tenho 7 minutos. Textos como Isaías 2, verso 3 diz assim, essa é a NVI, Nova Versão Internacional. Não é a NIV, tá? Não é a americana, essa é a nossa. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Aí tá aqui, ó, para que ele nos ensine os seus caminhos. E assim andemos nas suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém a palavra do Senhor. É claro, isso aqui aponta ainda para o milênio, mas entenda que as escrituras apontam para um Messias que ensina os caminhos, que aponta para a verdade de Deus. Malaquias 3:1, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque se fala aqui de 2 mensageiros. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse é um. Esse é João Batista. Aí é dito, e de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o mensageiro que o mundo esperava, viria, diz Malaquias. Para terminar, Isaías 61, que eu já citei Jesus falando. Na NVI também. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, liberdade das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão de luto. 3 palavras aqui anunciam Jesus como ensinador: para pregar boas novas, para anunciar liberdade e para proclamar o ano da graça. Então, os judeus guardavam essa mensagem e colocaram todas as expectativas de que o seu cumprimento se daria em relação aos romanos, não em relação ao seu próprio pecado. E aí, quando Jesus dizia a eles assim, o problema não são os romanos, o problema é você, isso doía. Porque para eles o problema eram os romanos. Para eles os problemas eram o outro que pensava diferente dele. Era o saduceu que não cria nas coisas. Era o fariseu que entendia o texto errado. Eram os essênios que sumiram. Aí Jesus vem e diz assim, não, o problema é você. É você o problema. Mas Deus tem jeito para você.
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, faça assim, me siga, venda o que você tem, dê aos pobres, vamos comigo, abandone o seu pai e a sua mãe. Jesus chega a dizer isso. Né? É claro que isso não é pai e mãe literal, né? Mas é a forma de pensar. E observe que a maioria não largou o que tinha, não deixou de fazer o que fazia. E é por isso que casos como o de Levi e Mateus nos assusta. Jesus só passa por ele e diz assim, siga-me. E ele abandona tudo, abandona seu emprego público, abandona suas riquezas, abandona seus amigos e simplesmente segue. Porque esse era o desejo de Mateus. Esse era o seu sonho. Mas lhe faltava uma oportunidade. Diferente de Pedro, que quando Jesus diz assim, siga-me, ele diz, eu sou pecador, eu não posso. Mateus, quando ouve, diz, eu vou. Porque é para isso que eu fui feito. Eu só estava esperando ele chamar. Mas também vamos ter pessoas que Jesus vai chamar e ele não vai vir. Essa é a questão. Vamos lá. Estou tentando terminar a aula. As expectativas messiânicas na época de Jesus. Os principais grupos religiosos da época de Jesus tinham diferentes expectativas em relação ao Messias, refletindo suas próprias interpretações das Escrituras e suas aspirações históricas e políticas. Aqui estão as expectativas dos principais grupos religiosos da época. Eu só vou colocar 4. Os ortodoxos, também chamados de escribas. Eles esperavam o Messias que fosse um líder político e militar nos moldes do rei Davi, que libertaria Israel da opressão estrangeira, isso no caso os romanos, e restauraria o reino de Israel. Eles viam o Messias como alguém que estabeleceria o governo de Deus na terra, trazendo justiça e paz. O segundo grupo são os fariseus. Esse grupo era muito influente entre os judeus, né? A maior parte da população era farisaica, não é? Eles também se dividem, né? Se subdividem em pelo menos mais 3. Alguns colocam 4 grupos. Eu prefiro pensar em 3, tá? Então, os fariseus, eles esperavam o Messias que renovasse a observância da lei de Moisés e purificasse a religião judaica das influências estrangeiras e da corrupção. Por incrível que pareça, de todos os grupos, os fariseus eles tinham a melhor intenção. É preciso que eu diga isso, né? Porque hoje em dia, fariseu se tornou quase como que um xingamento. Mas os fariseus eles têm uma intenção boa. Eles veem os erros dos saduceus. Eles observam as falhas que estão acontecendo no templo, e eles denunciam também. O problema é que os fariseus se sentem melhores que os outros, e isso os torna hipócritas. Eles também são pecadores. Mas eles não se sentiam assim. Ainda temos os essênios, que era um grupo ascético, né? Eles saíram de Israel para esperar o Messias no deserto. Então eles olharam para o templo e viram a forma que o mundo estava e disse assim, não dá para ficar aqui. Aí olharam para a situação espiritual dos fariseus e disseram, eles não vão dar jeito. Então é melhor a gente sair daqui e ir para o deserto esperar o Messias lá. Eram pessoas piedosas e a eles nós devemos os documentos famosos de Qumran. Foram eles que preservaram os pergaminhos, os famosos pergaminhos do Mar Morto, né? E o grupo mais difícil de todos são os saduceus. Era um grupo sacerdotal, aristocrático, que tinha uma visão mais pragmática da religião judaica, né? Estavam menos interessados em questões messiânicas e mais focados em manter sua influência política e religiosa junto ao governo. Fora eles, existiam outros, que eu não vou tecer comentários aqui, porque eu iria gastar muito tempo. Mas entenda, todos esses grupos têm uma visão sobre o Messias. E Jesus é o tipo de Messias que não é o estereótipo de nenhum deles. Jesus não é o Messias deles. João entendeu isso quando escreveu o seu evangelho. Ele disse assim, veio para o que era seu. Está falando dos seres humanos. Aí ele diz assim, e os seus, aqui é os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, os quais creem no seu nome.
está falando da gente, né? Ele está falando daqueles que também creram. Eu termino falando sobre ainda a expectativa, né? Essas expectativas variadas criaram um contexto complexo no qual Jesus foi percebido e interpretado por diferentes grupos. Sua mensagem e identidade messiânica desafiaram muitas dessas expectativas e tradições, resultando em controvérsias e conflitos com as autoridades religiosas da época. Pronto, agora eu cheguei ao final. O reino de Deus. Jesus ensinou que o reino de Deus não é um domínio terreno político, mas sim uma realidade espiritual e presente, onde Deus reina no coração das pessoas. Ele proclamou que o reino estava próximo, convidando as pessoas a se arrependerem, crerem no Evangelho e viverem em conformidade com os valores e princípios do reino. Jesus exemplificou o reino através de seu amor. Olha a cena dele escrevendo no chão e a mulher ali. Compaixão, justiça e perdão. Desafiando as estruturas sociais e religiosas da época. Ele ensinou que o reino de Deus, no reino de Deus, os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados e o amor ao próximo é a lei suprema. Por meio de suas parábolas e ensinamentos, Jesus ilustrou a natureza do reino como um lugar de reconciliação, cura e redenção, onde os pecadores são acolhidos e os oprimidos são libertados. Sua vida, morte e ressurreição representam a realização e inauguração definitiva do reino de Deus, convidando todos a participarem dessa nova realidade de vida em comunhão com Deus. Concluiu. A mensagem de Jesus ecoa através dos séculos, principalmente quando analisamos através do contexto histórico turbulento em que viveu. Sua preocupação compassiva pelos mais pobres e marginalizados desafiou as normas da época e inspirou toda a nossa sociedade para uma visão de justiça e amor. Ao confrontar as perspectivas dos judeus e seus grupos heterodoxos, Jesus propôs uma compreensão mais profunda do amor de Deus, transcendendo fronteiras e convidando à reconciliação. Central para sua mensagem estava o reino de Deus, não como um poder político, mas como um reinado de amor e justiça. Sua vida e ensinamento nos convida a seguir seus passos, comprometendo-nos com a construção de um mundo mais justo até que ele venha. Esses são os livros que eu indico para a aula de hoje. Mais que um Rabino, do César Vidal, As Palavras e Obras de Jesus, do Dwight Pentecostes, A Bíblia que Jesus lia, do Philip Yancey, e do Max Lucado, um livro mais devocional, Jesus, o Deus que conhece seu nome. Na próxima aula, nós estudaremos a perspectiva de Mateus sobre a mensagem de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por esta primeira aula. Eu sei que a tua palavra é a verdade, mas nos ajude a entendê-la. Nos ajude iluminando nossas mentes e corações, para que possamos, Senhor, ao abrir da nossa boca, nas oportunidades que o Senhor nos dá, não falarmos de nós mesmos, mas falarmos de Ti e do Teu amor. Senhor, nos faz compreender a Tua mensagem, mesmo quando ela nos confronta. Nos ajuda a compreender a Tua verdade, Senhor, para que a gente possa viver em dias tão complexos, onde as pessoas não valorizam a Tua palavra. Nos ajude a valorizá-la. Nos ensine. Nos dias em que as pessoas estão mais preocupadas em afagar o seu ego, nos ajude a confrontá-las com a verdade do Evangelho. Para que talvez assim haja realmente regeneração e uma vida de santidade. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que está assistindo a aula gravada, eu espero você na próxima aula, onde estudaremos, agora sim, a mensagem. Já que você tem a parte introdutória, agora você está preparado para entender, por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e provavelmente também estudaremos Mateus 24 e 25,
com o sermão profético de Jesus, né? O sermão escatológico, tá bom? Então, eu espero você na nossa próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.